Donald Trump recebeu Benjamin Netanyahu na Casa Branca. O encontro terminou com o lançamento de um plano para Gaza, um acordo ambicioso e detalhado com um cessar-fogo imediato, se todas as partes concordarem, e a libertação de todos os reféns em até 72 horas. Em troca, presos palestinos deixariam de ter as suas residências bombardeadas. O plano também prevê a retirada gradual das tropas israelenses e exige o desarme e o fim do controle político do Hamas. No lugar, um governo transitório palestino, tecnocrata e sob supervisão internacional. Um conselho global, o tal do Peace Board, que teria Trump na presidência. Nomes como Tony Blair foram citados para participar da estrutura. Netanyahu disse que o plano cumpre os objetivos de Israel, mas o Hamas ainda não respondeu à proposta. Trump chamou o momento de histórico e deixou um aviso. Se houver recusa, os Estados Unidos vão apoiar Israel para terminar o trabalho. Agora o desfecho depende da decisão do Hamas e da capacidade de transformar o anúncio num cessar-fogo real. Quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou receber mais uma vez o professor Reginaldo Nasser, que é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Mais uma vez pessoalmente, né, professor? Seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui com você e todos aqueles que nos seguem aqui. Prazer estar com você também, professor. Para a gente tentar entender, vamos olhar de uma maneira mais geral primeiro, depois a gente vai destrinchando ponto a ponto. Esse plano que foi anunciado pelo Donald Trump e pelo Benjamin Netanyahu para um cessar-fogo em Gaza. Eu quero a sua avaliação sobre isso. E para começo de conversa, a primeira coisa que me chama a atenção é que o primeiro-ministro de Israel diz que esse plano cumpre os objetivos de Israel. Então, que recado é esse? Acho que, em primeiro lugar, independentemente de ser Estados Unidos, Israel, Hamas, quando a gente vai olhar um plano de paz, um acordo de paz, um cessar-fogo, qualquer que seja no plano internacional, dos conflitos internacionais, né, eu acho que existem algumas regras. São regras escritas, determinadas, mas umas regras diplomáticas de uma tradição, de um princípio, né? E você veja, se a minha memória não falha, quando é que foi o atentado? Porque foi um atentado que Israel fez à delegação do Hamas no Catar. Não faz nem um mês. Veja só, estava em processo de negociação. O Trump anunciou que estava conversando, em entendimento com o Hamas. Vai uma delegação do Hamas a um outro país, Catar, é um país que sempre faz a mediação, um país que se relaciona muito bem com os Estados Unidos, se relaciona com Israel e com o Hamas, que é um ator, portanto, privilegiado para fazer um acordo. Acontece um atentado. Quer dizer, Israel bombardeia, mata boa parte da delegação e tal. Quer dizer, durante uma negociação. Muito bem. Agora, o que acontece? Entra uma das partes, Netanyahu, representante de Israel, junto com o Trump, eles conversam, saem para dar entrevista e anunciam o plano sem nenhuma outra parte. Veja, sem o Hamas e sem nenhum país árabe que poderia ali estar, como o Catar, né? E o Egito e o Catar, eles têm atuado como mediadores, né? Tem atuado como mediador. O Catar mais ainda, mais do que o Egito, né? Porque o Catar, inclusive, agora eu não sei como está, brigou sempre o Hamas, sempre ajudou a faixa de Gaza. Então o Catar é um... E assim, tem uma situação econômica, política muito melhor que a do Egito, né? Então ele é um ator privilegiado nesse processo. Então veja, antes de entrar no conteúdo, né, eu estou já mencionando o processo, a forma pela qual foi feita, né? Então a forma pela qual é feita, você já espera e anuncia o anúncio que foi feito pelos dois. Veja, um lado e o mediador, que seria o mediador, faz um anúncio e já coloca uma imposição. Quer dizer, se não aceitar... É o genocídio que continua. É o genocídio. A palavra do Netanyahu foi
para completar o serviço. Essa forma que ele falou. Então, assim, tem o conteúdo também que é complicado, mas eu acho que já todo o processo, né, é para levar isso. E, ao mesmo tempo, tentar de uma forma retórica, né, para o mundo, para parte do público americano, dizendo que almeja a paz. Né? A palavra paz é sempre jogada ao bel prazer para tentar dizer que está fazendo esforços para poupar a população palestina. Mas foi tudo, está sendo uma encenação, todo mundo à espera do que o Hamas vai dizer, mas eu diria que é muito improvável que o Hamas aceite isso. Porque se aceitar, é o fim dele. É o fim do Hamas enquanto partido, enquanto organização militar e tudo mais. Né? Eu ia justamente perguntar isso, se essa exigência de desarmamento do Hamas, que aparece nesse plano, se é realista ou se ele inviabiliza o acordo, na verdade, né? Porque me lembra também que houve um cessar-fogo temporário em que houve ataque de Israel contra Gaza. Sim. Bombardeios contra Gaza. Sim. E tinham pessoas voltando, né? Tinha pessoas que estavam voltando para suas casas e simplesmente ou perderam suas famílias, ou enfim, morreram nesse processo também. Então, isso me preocupa bastante. Claro, né? O contexto é diferente ou não? Não, mesmo contexto. Veja, Gabriela, não tem garantia. A questão é essa. Essa é a lógica. Como eu estou dizendo, para não ficar Israel... Garantia. Quem que garante? Então, veja, você tem duas partes em confronto. Na verdade, não estão mais em confronto. Só Israel ataca. Pela simetria de poder. O Hamas está completamente esgotado. Então, ele tem ainda uma capacidade de resistência devido às circunstâncias do terreno, a fazer ações de guerrilha. Mas, evidentemente, Israel tem uma força terrestre, aérea, assim, descomunal. Então, Israel está atacando. Não. Se houver algum tipo de acordo, há previsão disso na ONU, em termos gerais, que é a questão clássica das forças de paz. Né? A única proposta sobre isso, né, que foi feita foi pelo Gustavo Petro da Colômbia. Ninguém mencionou isso até hoje. Força de paz. Essa é a proposta mais realista que tem. E aí o que é a força de paz? Vira uma força multinacional que entraria e imediatamente as duas partes, né? Que não é o plano. Israel vai ser... A ideia do plano é gradualmente Israel vai sair de Gaza. Vamos lá, situação de Gaza. Mesmo que sair, vai voltar o quê? Para a situação de 2007, quando começou o bloqueio de Gaza. Quer dizer, porque aí a circunstância do terreno é importante. Quer dizer, é um território cercado. Ele não tem saída. Então, mesmo com isso, é um território que vai ficar cercado e na iminência sempre de Israel atacar. Porque se eu não tenho uma força ali para controlar isso, e ainda assim era complicado, ele vai atacar. Eu acho que já falei aqui em outro momento, mas eu volto a colocar essa questão no plano internacional, não há uma outra força do outro lado. Né? Quer dizer, não tem nenhum país, nenhuma potência, nenhuma média potência que está assim, vamos dizer, representando os palestinos, lutando como está os Estados Unidos ao lado de Israel. Então, ou seja, a assimetria é imensa. Além de ser Israel e Hamas, acrescente os Estados Unidos, que está colado ali. O Trump disse isso. Se o Hamas não aceitar, vou dar todo o apoio que Israel precisar, e aí o Netanyahu complementou para terminar o serviço. Apoio, inclusive, armamentista. Mas não, o apoio é armamentista, não tem outra. É a arma e munição. É isso que ele sempre fez com Israel. Falando dessa assimetria, eu queria perguntar se a Assembleia da ONU e esse movimento que aconteceu paralelo a ela também gerou algo de diferente, esse reconhecimento do Estado palestino. A gente teve países, Reino Unido, Austrália, Canadá, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Nova Zelândia, enfim. Isso ampliou a pressão para a criação do Estado palestino, né? Como essa solução, uma possível solução para acabar com o genocídio. Uhum. Isso daria condição para eles viverem em paz, em tese. Como que o senhor viu esse movimento e se isso em algum momento pressionou
para que a gente visse pela primeira vez, ainda que seja um plano que claramente, como a gente está conversando aqui, é um plano de cima para baixo, que dá as condições que cumprem os objetivos de Israel, como disse o próprio Netanyahu. Isso de alguma maneira pressionou? Foi por isso que a gente viu alguma coisa caminhando para além do genocídio? Olha, pode ser que sim. Pode ser que sim, veja, tem um ambiente internacional muito desfavorável a Israel, seja na opinião pública, seja no nível dos estados, como você está apontando, França, Canadá, países sempre aliados a Israel, começaram vamos dizer assim, a descolar um pouco. Levantaram no discurso na ONU? Isso, levantaram e tal. Só que isso ainda não foi para ação. Não tem nenhuma ação em relação a isso, né? Então, isso no ouvido do Netanyahu entra, como dizia lá de dentro, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas do reconhecimento eu tenho uma posição diferente do que as pessoas acham que é um avanço. Veja só, se a gente olhar para a situação, nós não precisamos ser especialistas. Precisamos ter apenas um sentimento humanitário nesse momento de direitos humanos. Se a gente perguntar para qualquer palestino em Gaza ou no mundo, para dizer o que você pretende, o que você almeja nesse momento, não é para daqui 10, 15, nesse momento, cessar fogo. Então, eu acredito que na hora que coloca a questão do Estado palestino nesse momento, está desviando a questão. Veja, por que essa questão não apareceu dessa forma, Canadá, França, tudo, antes do 7 de outubro? É interessante isso, quer dizer, vai aparecer no momento que tem genocídio. Então, como é que eu vou reconhecer a existência de um Estado se esse povo está sendo massacrado? Né? Quer dizer, tá alguém lá quase que indo para a necrópsia, e aí eu reconheço aquela pessoa, quer dizer, como alguém de direito que pode, né, quer dizer, que vai ter direito, vai ter autonomia. Eu acho que é um desviando da questão. Mas isso é importante. E por que está fazendo isso desviando da questão? As ruas. Isso sim. Quer dizer, as ruas da Europa, as ruas dos Estados Unidos, as universidades, há quanto tempo tem uma mobilização gigantesca, né? Uma coisa impressionante. Inglaterra, França, Alemanha, eu vi Austrália, uma coisa assim. Que pressionou, por sua vez, as lideranças de cada um dos países. Isso. E esses países querem, de alguma forma, se livrar disso. Então aumenta a retórica, que é a mesma história com os países árabes. Né? Quer dizer, as elites árabes, que nunca se importaram com a questão palestina, nunca apoiaram realmente. Quer dizer, como tem a pressão das ruas, por volta e meia, eles fazem um discurso, uma coisa que os palestinos têm direito e tal, mas não há nada efetivo. Esse que é o problema. Então, veja, nós vamos completar 2 anos de genocídio. 2 anos. Eu não lembro, assim, de algum outro fato no cenário internacional de genocídios contínuo, porque, às vezes, a maioria dos genocídios, inclusive, que eu acho que a questão de Gaza se assemelha, que são os holocaustos, que se diz holocaustos coloniais, né? Eles tinham um pico, né, tal. É uma permanência, né? Então, veja, é cessar fogo, quer dizer, é preservar as vidas que ainda restam e ajudar, porque, veja, mesmo com o cessar fogo, muita pessoa vai morrer por doença, fome, está todo mundo alertando. A questão dos Estados, ela se transformou cada vez mais numa retórica. Ela teve o seu tempo, que era possível. Não é mais. Eu vou dar tem vários argumentos, vários dados. Vou dar um bem simples, bem objetivo e bem concreto, que é dados oficiais. São dados oficiais. A Cisjordânia tem hoje entre 550 a 600 mil colonos israelenses. Estão lá, estabelecidos. Para ter o Estado, precisa retirar. Quem que vai retirar 600 mil colonos? Eles vão aceitar sair? Não. Então, seja, para criar um Estado palestino, vai ter que ter guerra civil em Israel, que é algo impensável. Como é que alguma liderança em Israel, vai querer enfrentar sua população para construir um Estado palestino? Não vai. As pesquisas de opinião pública em Israel são estarrecedoras. Eu quero te perguntar sobre isso, já aproveitando o gancho,
te perguntar como que a sociedade israelense Isso. viu esse plano. Então, não só esse plano ainda eu não vi as pesquisas de opinião, mas a gente já sabe, porque assim, tem 3 ou 4 agências de pesquisa de Israel, e hoje em dia está muito bom. Outro dia eu estava falando isso, pesquisar, porque a inteligência artificial eles resume tudo às agências, e eu fiz isso. Então, assim, os institutos israelenses têm, eu dou alguns dados que são estarrecedores, assim, pergunta para a população, você se importa muito, se importa pouco, não se importa com a fome em Gaza? Eu posso estar aqui esquecendo os números tudo, mas eu garanto, mais de 50%, não sei se é 60%, não se importa com a fome. A maioria da população israelense quer os palestinos fora de Gaza. Agora, o que acontece? É que essa opinião também está contra o Netanyahu. Por quê? Qual é o motivo? Refém. Que ele não está negociando a vida dos reféns e, portanto, querem, com toda razão, não estou tirando a razão disso, mas é isso, ponto. Não tem outra. Então, e isso é importante também para outras questões. Quer dizer, para a questão do Estado palestino, não é só o Netanyahu. A sociedade não vai permitir. Não tem um partido que vai levar isso adiante, com exceção lá do Partido Comunista. Mas isso é importante também para voltar àquela questão do plano de paz que nós começamos aqui a nossa conversa. Lá no plano de paz, qual que está lá uma das questões que o Trump colocou e o Netanyahu? Entrega imediata dos reféns. Claro, se ele já tem apoio para uma boa parte da população, isso aí ele vai subir. Quer dizer, ele vai conseguir isso, e aí que eles vão se lixar para o que vai acontecer em Gaza. Portanto, é duro afirmar isso, mas não tem saída. Não tem saída, quer dizer, a saída tem que vir de grande potência. A saída tinha que vir, no primeiro momento, dos Estados Unidos. Por quê? A China não se envolve com isso. Não se envolve. Eu me lembro, durante o genocídio, a China recebeu lideranças palestinas, tudo, fez esse papel e tal, parou por aí. Entendeu? Então, os países árabes ficam assistindo, vão contribuir, havendo cessar-fogo, a Arábia Saudita já declarou que vai enviar recursos, ok, isso aí eles vão fazer. Mas para chegar a isso, precisa parar com isso e precisa ter um plano razoável que haja concordância mínima, estou falando em tudo, de ambas as partes. E aí o nó da questão, só para terminar aqui, gostando ou não, eu praticamente não gostaria de ser governado por Hamas nunca na minha vida. Realmente é um governo autoritário, regime autoritário que foi em Gaza, isso os próprios palestinos achavam. Por que eu estou colocando no passado? Que o Hamas cresceu em popularidade. Não adianta isso, e não tem outra força que organizada que representa os palestinos. Portanto, esse é o nó da questão. E ninguém admite o Hamas estar num processo de transição. Então, isso eu acredito não vai resolver. Não, nesse momento, está impossível resolver. É a quadratura do círculo. Eu acho que muita gente não sabe, né, professor, que o Hamas, até porque a grande mídia hegemônica também incutiu muito isso na cabeça das pessoas, e como os Estados Unidos classificam o Hamas, então, como uma organização terrorista. Muita gente não sabe que existe um braço armado e que existe um braço político. Claro. Inclusive, a gente está falando de disputa de eleição. O Hamas ganhou as eleições na faixa de Gaza. E o Hamas, naquele momento, quando ele ganhou as eleições na faixa de Gaza, que ele estava para negociar, se for para voltar à história, quer dizer, quem começou a obstaculizar foi Israel. Quer dizer, forçando os braços. Como toda organização, qualquer lugar do mundo, tem os mais moderados, os mais radicais, os que querem fazer acordos, os que não querem. É isso. Então, agora não pode pegar um grupo. Então, portanto, gostando ou não, o Hamas é uma força política organizada e representativa. Não é mais só da faixa de Gaza, é em toda a Cisjordânia, que era o lugar onde ele perdia as eleições por Fatah. Não perde mais. Se tiver eleição, o Hamas ganha. Fora de dúvida, com toda a coisa. Por quê? Minimamente, o palestino comum, o palestino que não está ligado às questões políticas, ele olha e fala, quem que está defendendo o território?
É o Hamas, não tem Aliás, outro. a Cisjordânia nem foi citada nesse plano também. Nem foi citado. É verdade. Quer dizer, está voltando exclusivamente para o Gaza. E o número de mortos na Cisjordânia, eu não estou falando nem de antes, depois de 7 de outubro, é altíssimo. Várias ações militares, aumentou a ação militar, pessoas presas. Olha, Gabriel, foi ontem que eu vi. Eu não sei se você chegou a ver. Eu olhei várias vezes, mas era da Al Jazeera. E um militar israelense filmou. Rua não lembra a cidade da Cisjordânia. 2 crianças sendo presas sob acusação de ser espião das forças da Cisjordânia, do Hamas. As crianças chorando, o pai de um lado, 3 militares israelenses assim, fortemente armados com a metralhadora, ele com a mão da criança. Olha a situação que chegou a Israel, né? Então, é um negócio assim, estarrecedor. Essas atitudes de sadismo de soldados em guerra, ou seja, estou indo para uma outra questão, mas eu acho que é importante, porque para além dessas questões políticas que nós estamos falando aqui, tem uma questão psíquica, psicológica. Está um ambiente assim, horroroso de sadismo, assim, de uma coisa, um desprezo pela vida humana. Olha, se a gente olhar a médio e longo prazo, essa sociedade não vai conseguir viver. Não é possível alguém continuar vivendo com essa pilha de mortos e de crianças, de mulheres, e permanentemente sendo presos. A criança, olha, ela deve ter 7, 8 anos. O soldado fala assim, ele é espião. Quer dizer, negócio surreal. Eles estão entrando numa outra dimensão. É um negócio perigosíssimo, né? E entra numa outra dimensão muito bem armado e sem ninguém para contraditar no sentido de força, né? De parar essa força. Então, é um momento, assim, eu diria um dos poucos na história, assim, estarrecedores. Estarrecedor. Eu acho fundamental o senhor ter colocado isso, professor, porque às vezes a gente está ali no campo das ideias e teorizando no campo político, enquanto essa população está passando por isso. Eu acho que isso precisa ser dito. Na sexta-feira, a gente estava falando aqui dessas movimentações de Assembleia Geral da ONU, de pressão internacional, de como que fica esse cenário. Na sexta-feira, a gente teve também na Assembleia a fala da Autoridade Palestina, do presidente, o Mahmoud Abbas. Eu quero te ouvir sobre isso, porque ele discursou na sexta, de maneira remota, porque não tem visto para entrar nos Estados Unidos. E, dentre muitas coisas que ele disse, eu quero a sua análise sobre esse discurso, condenou o Hamas dizendo que rejeita o 7 de outubro e que isso não representa os palestinos. Em que medida esse discurso faz sentido e como a Palestina também encara a ideia dessa administração externa depois de décadas de ocupação, agora genocídio, enfim. Como é que fica para os palestinos essa questão? Olha, em primeiro lugar, a figura do Mahmoud Abbas, que é uma figura, sempre foi, quero ver, sem entrar muito em detalhe, mas patética, servil, né? Eu não me lembro, eu estou tentando lembrar, se houve alguma outra vez que foi negado visto à autoridade palestina, não me lembro. Por quê? Porque, pelo menos em outros momentos, os poderes aí ocidentais viam a autoridade palestina como um interlocutor. Não autorizar, quer dizer, já é um fechamento para isso e uma humilhação, né? Então, acho que isso em primeiro lugar. Segundo lugar, a autoridade palestina não tem legitimidade nenhuma mais. Nenhuma. As várias pesquisas que têm sido feitas de opinião pública, já antes do 7 de outubro, já vinha sendo muito desgastada, né? Um desgaste permanente. Aliás, o Hamas surgiu, cresceu por corrupção, por problemas de administração e da autoridade palestina. Não foi tanto pelo mérito do Hamas, mas pela deterioração de uma legitimidade. Então, assim, eu diria que é o ponto final de uma carreira. É o ponto final. Eu não vislumbro nenhuma outra liderança do Fatah surgir, porque eles estão
completamente desestruturados, eles não sabem mais o que fazer diante de uma situação dessa, né? Então eu acredito que foi o último recurso que ele teve para ser o cara bonzinho que vai estar lá bem com as lideranças árabes, que eventualmente num processo de reconstrução vai compor, né, essa força que estão anunciando com a autoridade palestina. Quer dizer, mais uma vez, eu estou falando mais uma vez, porque lá na década de 90, o escritor Eduardo Said, palestino, fez uma acusação duríssima contra a maior liderança da história da Palestina, que é o Yasser Arafat. Não era brinquedo fazer isso. E ele disse que o Arafat estava traindo o povo palestino, porque ele estava aceitando uma condição de humilhação de Israel e estava aceitando fazer o policiamento da sua sociedade. Então ele acusou, inclusive, dele ser o que a República de Vichy, que foi na França, que foi sob o mando nazista. Então foi uma acusação muito forte. Pode ser, o Said pode ter exagerado, mas é interessante que isso foi lá na década de 90 com uma outra figura histórica, não tem nada a ver com o Abbas, com o Arafat. Imagina com o Abbas, né? E aí só lembrando, Gabi, porque eles mencionaram, tá meio estranho esse plano, eles falam em força, tudo, mas tem um momento que menciona também o Tony Blair, que o Tony Blair estaria nesse governo e tal, transição. Aí muita gente está dizendo que está voltando ao Império Britânico, quando a Palestina, né, era administrada pelo Império Britânico. Então você vê como é que a história, né, sempre está dando o seu recado passado. Mas eu diria, então, numa definição, que o Mahmoud Abbas é aquele que vai fazer o serviço para os patrões, né, o traidor, né, o serviçal. Qualquer palestino no mundo hoje está vendo a figura do Abbas. Porque, veja, só para colocar, ele não precisava elogiar o Hamas. Ele não precisava elogiar. É óbvio que tem divergência. Ele poderia colocar a questão do 7 de outubro, da forma como foi feita, que teve mortes por terrorismo, teve outros que não, porque foi ação militar. Ou seja, ele moderar um pouco e modular a sua questão referente a isso, colocar o posicionamento dele e falar aquilo que estava esperando. Tem várias forças palestinas que fariam uma coalizão. Qual o problema? Não é para todo mundo concordar entre si, mas uma colisão. Agora, fazer esse papel de usar a tribuna, em vez dele gastar os tempos dele falando das mulheres e das crianças que estão sendo mortas, em vez dele gastar o tempo de apelar para todos para fazer um cessar-fogo, ficar usando isso para acusar o Hamas, é um papel muito, muito feio. Eu duvido que tenha algum palestino que concorda com o que ele diz. Portanto, ali eu acho que ele se enterrou de vez enquanto uma manutenção de uma liderança palestina. Professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Eu acho que a gente poderia passar ainda muito tempo falando sobre esse acordo, porque, de fato, tem muitos aspectos ali que tem que ser observados. Só observar que, quando a gente conversa, nessa terça-feira, o Trump já foi dizer publicamente que se ele não receber o Nobel da Paz, isso é um insulto aos Estados Unidos. Então, só por aí a gente já vê qual é a intenção dessa fala, né? Muito obrigada, um prazer. Prazer de sempre. Até a próxima. Até a próxima. E eu tenho um recado aqui para você também, que é a nossa estreia de uma superprodução, um documentário novo do ICL. Depois que você assistiu o Vai Pra Cuba, Eduardo, a gente vai ter o lançamento do nosso novo original, que é o Vai Pra Argentina, Carajo. A gente vai acompanhar o Eduardo Moreira, que fez as malas para desconstruir uma mentira, uma fake news da América Latina, que é um suposto milagre econômico do Javier Milei. Então você vai acompanhar a nossa estreia numa quinta-feira, dia 9 de outubro, 8 horas da noite. Vai lá em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail para você poder acompanhar, receber os alertas de que o nosso documentário está começando. Estreia que é internacional e gratuita, que vai entrar aqui para a história e com direção da Juliana Baroni e também do Fabian Restivo. Agora você vai ficar com o Mercado Investimentos, depois tem o rolê ICL na nossa programação aqui do YouTube e você também pode ouvir um Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até amanhã.
Se você gostou de Vai Pra Cuba, Eduardo, eu tenho um convite imperdível para você. Aquele foi meu primeiro filme como diretora, exibido no Festival de Havana e premiado no Festival de Cinema de Los Angeles. Um documentário que percorreu o mundo, mostrando a realidade de um povo. Agora, nós vamos para a próxima produção. Vai pra Argentina, carajo! Eu, Juliana Baroni, Eduardo Moreira e Fabián Restivo vamos revelar o que está realmente acontecendo na Argentina de Javier Milei. Uma realidade que precisa ser escancarada para o mundo. A estreia internacional acontece na quinta-feira, 9 de outubro, às 20 horas, em uma exibição online especial. Eu quero muito que você assista com a gente. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.